Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma obra e hoje o personagem de história que nós vamos tentar recriar e vamos falar é o Saladino. Saladin Yusuf Ibn Ayyub, também conhecido como Saladino, nasceu em 1137 na cidade de Tikrit, no Iraque, em um período em que o Oriente Médio passava por uma violenta guerra civil devido à divisão da religião islâmica entre as facções sunitas e xiitas. Seu tio, Shirkuh, era chefe do exército sunita, que pretendia invadir o Egito e lutar contra os xiitas. Para auxiliá-lo no combate, ele levou Saladino, que o ajudou a conquistar o Cairo após 4 anos de batalha. Shirkuh chegou a ser rei do Egito, mas morreu meses depois. Assim, decidiu-se que o herdeiro mais apropriado para assumir seu lugar era Saladino, por seu perfil de líder e guerreiro. Com um pouco mais de 30 anos, foi nomeado sultão, unificando o Egito e já indo em direção à Síria para tomar o controle e ampliar seu império. Enquanto Saladino consolidava seu poder na Síria, Iraque e Iêmen, deixava de atacar o Reino Cruzado. Embora fosse frequentemente vitorioso em pequenos confrontos com os cruzados, uma exceção foi a Batalha de Monte Guisado, no dia 25 de novembro de 1177. Nela ele foi derrotado pelas forças combinadas de Balduíno IV, rei de Jerusalém, Renaud de Châtillon e os Cavaleiros Templários. Apenas 1/10 de seu exército conseguiu retornar ao Egito. Uma trégua foi declarada entre Saladino e os Estados Cruzados em 1178. Saladino passou o ano seguinte recuperando-se da derrota e tentando reconstruir seu exército. Ele decidiu ocupar lugares estratégicos para preparar uma defensiva contra os Cruzados. Em 1183, tomou a cidade de Alepo e 3 anos mais tarde conseguiu ocupar toda a Alta Mesopotâmia. Segundo seus biógrafos e historiadores, ele era muito diplomático. Tentava chegar a um acordo com seus inimigos e só partia para a guerra quando não conseguia atingir seus objetivos de outro modo. Graças a esse tom conciliador, ele conseguiu minimizar o confronto entre xiitas e sunitas e dominar as capitais de Damasco e Bagdá, que somavam mais de 2 milhões de habitantes, isso tudo sem perder muitos homens. No auge do seu poder, seu domínio se estendia pelo Egito, Síria, Palestina, Iraque, Iêmen e Hejaz. Desfrutando de grande popularidade, o sultão decidiu então conquistar a cidade de Jerusalém, com soldados árabes e também cristãos e judeus que se converteram ao islamismo. Ele retoma os ataques aos cristãos em 1179, quando derrotou os cruzados na Batalha de Val de Jacó. Em resposta, os cruzados lançam alguns contra-ataques. Renaud de Châtillon, em particular, perturbou as rotas comerciais e a peregrinação muçulmanas, o que provocaram ainda mais outras retaliações de Saladino. Como resposta, Saladino constrói uma frota de 30 galés para atacar a cidade de Beirute em 1182. Châtillon, então, ameaça atacar as cidades sagradas de Meca e Medina. Em retribuição, Saladino cercou Querak, o forte de Châtillon no senhorio da Transjordânia. Châtillon se vê impossibilitado de atacar as cidades de Meca e Medina. Para tentar dar uma resposta, ele começa a atacar os muçulmanos que faziam a peregrinação para essas cidades em 1185. De acordo com relatos de Guilherme de Tiro, em um desses ataques a caravanas, Renaud teria capturado a irmã de Saladino. Embora isso não seja atestado em outras fontes, sejam elas muçulmanas ou francas, de fato Renaud havia atacado algumas caravanas. E sabe-se que Saladino mandou guardas reforçarem a segurança de sua irmã e sobrinho após serem atacados e não terem danos maiores. Saladino então lança uma grande ofensiva contra o reino de Jerusalém. No dia 4 de julho de 1187, os exércitos se encontram na Batalha de Hattin. As forças cristãs combinadas de Guy de Lusignan, rei consorte de Jerusalém, e Raimundo III de Trípoli não suportam a batalha e o exército cruzado foi, em grande parte, aniquilado pelo exército motivado de Saladino. A Batalha de Hattin ficou conhecida como um desastre completo para os cruzados e uma virada histórica para o Islã. Saladino capturou Renaud de Châtillon e providenciou pessoalmente a sua execução. Guy de Lusignan também foi capturado, porém sua vida foi poupada. 2 dias após a Batalha de Hattin, Saladino ordenou a execução de todos os prisioneiros de ordem militar por decapitação. Logo, Saladino já havia capturado quase todas as cidades dos cruzados. Ele tomou Jerusalém em 2 de outubro de 1187, após um cerco.
Saladino inicialmente não pretendia garantir os termos de anistia aos ocupantes de Jerusalém, até que Belian de Ibelin ameaçou matar todos os muçulmanos da cidade. Estima-se que fosse entre cerca de 3 a 5 mil pessoas. E também ameaçou destruir os templos sagrados se não fosse dada a anistia. Saladino consulta seus conselheiros e acaba aceitando os termos de anistia, porém determina que deveria ser pago um resgate por cada franco na cidade, fosse ele homem, mulher ou criança. Saladino acaba permitindo que alguns partam sem que a quantia do resgate exigida fosse paga. Porém, de acordo com alguns historiadores, aproximadamente 7 mil homens e cerca de 8 mil mulheres não puderam pagar esse resgate e acabaram se tornando escravos. Em 1188, em Tortosa, Saladino liberta Guy de Lusignan e acaba devolvendo sua esposa, a rainha Sibila de Jerusalém. Os dois acabam pedindo asilo em Tiro. Para os cristãos, a dolorosa derrota em Hattin e a queda de Jerusalém foram as causas da Terceira Cruzada. Financiada basicamente pela Inglaterra, teve como principal líder Ricardo Coração de Leão. O primeiro confronto entre Ricardo e Saladino se deu pelo controle da cidade de Acre, onde Ricardo recupera a cidade para os cristãos. O exército de Saladino enganja-se novamente na batalha contra o exército rival de Ricardo, na Batalha de Assuf, ou também conhecido como Batalha de Apolônia, em 7 de setembro de 1191, na qual Saladino sai novamente derrotado. A relação entre Saladino e Ricardo era de um respeito cavalheiresco mútuo, assim como de rivalidade militar. Ambos eram celebrados em romances cortesãos do período. Quando Ricardo foi ferido, Saladino ofereceu os serviços de seu médico pessoal. Em Apolônia, quando Ricardo perdeu seu cavalo, Saladino lhe enviou 2 substitutos. Saladino também enviava frutas frescas e neve para que as bebidas de Ricardo sempre estivessem frias. Ricardo chegou até a sugerir que sua irmã se casasse com o irmão de Saladino e que Jerusalém fosse o presente de casamento. Os dois chegaram a um acordo sobre Jerusalém no Tratado de Ramillo, em 1192, pelo qual a cidade permanecia em mãos muçulmanas, mas estaria aberta à peregrinação cristã. Saladino morreu no dia 4 de março de 1193, em Damasco, pouco depois da partida de Ricardo. Quando o cofre de Saladino foi aberto, não havia dinheiro suficiente para pagar um funeral pomposo. Ele havia gastado todo o seu tesouro sustentando batalhas e com caridade. Ele está enterrado no mausoléu de Saladino, no complexo da Mesquita dos Omíadas em Damasco, e é uma atração popular. Considerado o campeão da Guerra Santa, Saladino se tornou o herói de um ciclo de lendas que percorreu todo o Oriente Médio e Europa, e seus feitos são lembrados e admirados até os dias de hoje pelos povos muçulmanos. Forte protetor da cultura islâmica, não era apenas um líder militar, mas também um excelente administrador dos seus domínios. Mandou reconstruir a mesquita de Al-Aqsa, na cidade de Jerusalém. Ordenou também a construção da cidadela do Cairo. Seu grande legado foi a expansão da sua fé islã. Se você gostou da arte e quer saber um pouco mais da história desse e de outros personagens históricos, siga nossa página no Instagram e o canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima!